Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que eu gosto bastante e que acabou de acontecer aqui comigo na minha vida, né? Que é sobre o nosso contexto determinar a nossa rotina. Então, o meu contexto de vida, minha situação de vida mudou completamente de uns dias para cá. E eu quero falar com vocês sobre isso porque não adianta a gente querer ter uma rotina engessada, a gente querer ter uma rotina de um jeito ou de outro, sem olhar para a nossa realidade, sem olhar para a nossa situação de vida, para o nosso contexto atual, né? Porque, como eu sempre digo, essa mulher de agora é que vai construir a vida que eu quero viver lá na frente, né? Então, eu preciso levar em consideração todo o contexto dela nesse momento. E também aqui nesse vídeo eu quero dar uma notícia para vocês vão já saber. Bom, mas primeiro eu quero lembrar de um vídeo que eu fiz em maio desse ano, logo quando eu abri o canal aqui, falando sobre colocar ordem na minha vida em alguns aspectos da minha vida, né? E um deles era o exercício físico, que eu coloquei lá que eu ia fazer 4 vezes por semana, 30 minutos durante o dia. Outra coisa era voltar a ler com mais frequência, era fazer um vídeo aqui para o canal por semana, né? Tinham outras coisas também que eu nem me lembro mais agora direito, mas eram poucas coisas, pouquíssimas coisas, porque eu tenho isso muito claro na minha mente, sabe? Se eu quero mudar alguma coisa na minha vida, não adianta eu querer mudar tudo de uma vez. Eu preciso mudar aos pouquinhos. Eu preciso ir tijolinho por tijolinho. Quando uma coisa estiver consolidada, eu vou acrescentando as outras, né? Um pouquinho por dia é melhor do que eu tentar abarcar o mundo com as pernas e não conseguir fazer, né? E se sentir frustrada no final com isso. Bom, e aí eu comecei a fazer essas mudanças na minha vida e estava indo tudo muito bem, estava dando tudo muito certo, tanto que em julho, acho que foi em julho, eu fiz um update, né, desse vídeo e eu coloquei lá, né, que eu já estava fazendo exercício 5 vezes por semana, porque não sabe, né, eu tenho maior dificuldade de fazer exercício físico, é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu sempre fiz e pretendo fazer sempre, porque senão, né, o corpo não aguenta. E aí eu continuei fazendo, né, e melhorando, e li mais livros, e trouxe os livros para vocês verem, tudo. E aí estava tudo correndo bem, né, eu estava acordando todos os dias 4 da manhã, estava conseguindo fazer a minha oração, minha meditação, né, estava conseguindo fazer meu exercício físico, estava indo à missa, né, nos dias que o meu marido não vai trabalhar em Lisboa, aí eu consigo ir à missa aqui na igreja, então estava tudo correndo bem, as coisas estavam caminhando muito bem, até que eu comecei a me sentir um pouco indisposta, né? Indisposta, mas mesmo indisposta, eu estava fazendo, eu estava acordando às 4 da manhã, eu estava fazendo o que tinha que ser feito, mas de repente, um dia me veio na minha cabeça, será que eu tô grávida? E aí eu fui fazer o teste e deu positivo. Sim, eu estou grávida do meu segundo filho aos 43 anos, o que eu acho muito importante dizer. E aí, nesse momento, tudo mudou, né? Porque parece assim que cai a ficha e eu já estava me sentindo um pouco indisposta, mas parece assim que tudo piora, sabe? E os enjoos que eu já estava sentindo um pouco, mas não estava ainda desconfiada assim de estar grávida, ficaram piores, né? E na gravidez do Gabriel, do meu primeiro filho, eu também senti bastante enjoo no primeiro trimestre. E aí eu fui à médica, né? E ela pediu para que eu parasse com qualquer exercício físico que eu estivesse fazendo. Né? Por precaução mesmo, não tem nada acontecendo assim de concreto, mas eu acredito que por conta da minha idade, né, ela pediu para que pelo menos nesses 3 primeiros meses eu ficasse mais em repouso, sabe, mais parada, assim, não ficasse me forçando muita coisa. E assim eu tô fazendo, né? Meio a contragosto, não porque eu goste de fazer exercício e esteja sentindo falta, mas porque eu sei o quanto que é mais difícil retomar isso quando eu fico muito tempo parada, sabe? Então eu sei que vai ser de novo todo aquele perrengue, sabe? Aquela preguiça, aquele negócio todo. Mas a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né? Então, essa é a notícia que eu queria dar pra vocês, né? Que eu tô grávida do meu segundo filho. Tô agora com 7 semanas de gravidez. E junto com essa notícia, né? Com essa mudança de contexto, né? Vieram também todos os medos, todos aqueles pensamentos, todas aquelas histórias que a gente começa a se contar, né? E como eu gosto muito de falar aqui nesse canal sobre produtividade,
veio a minha baixa da produtividade, né? Porque no primeiro trimestre parece assim que a gente começa a carregar um caminhão nas costas, depois dá uma melhorada, mas agora parece assim que a gente não tem energia mais para nada, né? Só quer dormir, só quer esquecer aquele enjoo que está acontecendo ali, né? Eu conheço mulheres que não passam por isso, né? Não tem esse enjoo assim como eu tenho, mas graças a Deus, dessa vez, com essa minha médica, porque na primeira vez eu só encontrei essa médica na 15ª semana, então já tinham passado os enjoos, mas com essa médica agora, ela já me deu um remédio pro enjoo, né? Agora eu já tô tomando, só que ele dá muito sono. Então, a minha produtividade, né, foi lá para o zero, para o -1. E isso me deixou bastante chateada. Então, até ontem, antes de gravar esse vídeo, eu estava me sentindo bem chateada comigo mesma, porque eu sou aquela pessoa que quer fazer, né? Que quer dar conta de tudo, que quer resolver o que tem que resolver, né? Mas sem energia a gente não consegue, né? Sem energia a gente precisa muitas vezes pedir ajuda, né? Isso eu peço ajuda, claro, mas a questão é que a gente quer fazer, né? Não sei se você é assim, mas eu tenho eu sou uma pessoa muito executora nesse ponto. Então, eu fiquei durante aí uns dias, né, me sentindo mal, chateada, porque eu queria estar fazendo as coisas, eu queria estar acordando 4 horas da manhã e eu não estou conseguindo acordar, porque o remédio me dá muito sono, então eu tô acordando tipo às 6 horas, 5h30, 6 horas assim, e me esforçando um pouco, porque também não dá para acordar em cima da hora para pegar Gabriel e tudo, essas coisas, porque senão eu não consigo me organizar internamente, né? Eu preciso desse momento meu comigo mesma, com Deus, para que eu consiga viver o dia de uma forma mais produtiva, né? Mesmo nesse contexto novo que eu tô vivendo agora. Então, assim, meu primeiro filho, o Gabriel, tá com 1 ano e 5 meses, né? E ele já tem uma certa autonomia de sono, né? Ele é uma criança que não dá muito trabalho e tudo. E logo quando eu descobri a gravidez, né? Que era uma gravidez já muito querida, a gente já gostaria realmente de ter um segundo filho. Mas vem na nossa cabeça, né, aqueles medos, né? Ai, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar o mesmo amor que eu dou pro Gabriel? Vou conseguir dar para esse novo bebê? Será que as coisas vão ser tão difíceis como foram no início, né? Porque aí volta um filme na nossa cabeça, né? Porque quem já teve filho sabe que, na maioria das vezes, os primeiros 3 meses, eles não são fáceis, né? A gente tá se adaptando, né? O bebê tá se adaptando também. E pra mulher, pior ainda, porque tem toda aquela confusão de hormônios, né? Que deixa a gente muito mais vulnerável, muito mais, né, chata, muitas vezes. Então, coitado do meu marido, vai passar por isso de novo. Bom, mas a verdade é que a gente precisa olhar para a nossa realidade, entender o que a gente está passando, né? Entender que o nosso contexto mudou e aceitar. Aceitar, porque se a gente não aceita, o que vai mudar? Não vai mudar nada, né? A verdade é essa. A verdade é que a gente não tem muito o que fazer, mas a gente precisa encontrar estratégias e formas, né, que nos ajudem a aceitar essa nova realidade. E é isso que eu estou fazendo nesse momento, né? Vocês sabem que eu sou cristã, que eu sou católica, e eu tenho pedido muito a Deus que me dê força, né? Que me dê a virtude da fortaleza para conseguir, que me dê disposição, que me ajude a fazer aquilo que eu posso fazer, que me dê calma nos momentos em que eu tiver com muito enjoo, né? Pedir a Ele realmente tudo. Essa semana eu estava vendo uma pessoa falando sobre rezar e confiar. E ela contou uma história que eu achei muito interessante. Ela falou assim, olha, muitas vezes a gente não quer pedir as coisas de Deus, né? A gente acha que a gente vai incomodar Deus com pequenas coisas, né? E é justamente nessas pequenas coisas que Ele quer que a gente precise dele, né? Porque são nessas pequenas coisas que Ele mostra pra gente que Ele tá com a gente, né? Muitas vezes. E aí ela contou que ela tinha um evento para participar lá da empresa do marido dela, e ela tinha encontrado, ela tinha ido atrás da roupa, né, e tinha encontrado uma roupa muito boa, não sei o quê, só que ela esqueceu completamente do sapato. Ela esqueceu do sapato e faltava um dia para o evento e ela tinha um compromisso com os filhos dela que ela não queria adiar.
E aí ela disse, eu vou com qualquer sapato, mesmo que não combine, mas eu vou falar com Deus. E ela disse que foi falar com Deus e pediu a Deus que resolvesse isso para ela, né? Que se fosse da vontade dele, que ele resolvesse isso para ela, porque ela não tinha mais o que fazer. E aí, 1 hora depois que ela falou isso com Deus, ela disse que recebeu uma ligação de uma amiga dela que estava fazendo uma arrumação nos sapatos em casa e que tinha o mesmo número do pé dela. E aí essa amiga dela mandou um catatal de sapatos para ela, não só um que combinava com o vestido dela, mas vários outros. E aí ela conta essa história, né, justamente dizendo que a gente precisa compartilhar tudo com ele, né, que a gente precisa realmente rezar e confiar, né, colocar nas mãos dele, porque eu sou uma pessoa que hoje, né, sou cristã, sou católica, como já disse, e realmente eu tento viver em estado de graça. E o que é isso? É em amizade com Deus, né? É estar sempre vivendo e olhando para o mesmo lugar que Ele gostaria que a gente estivesse olhando, sabe? Fazendo as coisas que agradam a Deus. Então, as pessoas que tentam viver, né, nesse estado de graça, eu acredito muito que tudo que acontece na nossa vida, na nossa realidade, é permitido por Deus. Então, se Ele me deu, né, essa graça agora, de novo, de receber mais uma vida, né, de cuidar de mais uma alma, mais um filho dele, né, porque os filhos não são nossos, eles são dele, né, é porque eu dou conta, é porque Ele vai me dar a graça, Ele vai me dar a capacidade de dar conta de mais essa vida, até me emociona um pouco. Mas isso não quer dizer que a gente não sinta medo, isso não quer dizer que a gente muitas vezes não desespere, né? Principalmente, eu penso muito na minha idade, eu fui inventar de ser mãe velha, né? Eu fui inventar de ter meu primeiro filho com 41 anos. Inventar não, tem até um vídeo no canal aqui sobre isso. Mas tem toda essa questão de ser uma gravidez de risco, que não quer dizer que seja de fato de risco, né? Porque eu não estou correndo risco nenhum, graças a Deus eu sou bem saudável. Mas existem todos os protocolos que a gente precisa cumprir, que a gente precisa prestar atenção, porque de fato, né, a partir de uma certa idade, e eu sou da área da saúde, eu sei muito bem disso, já é mais propício de acontecer problemas tanto com a mulher quanto com o bebê, né? Mas assim, tudo isso para dizer, né, para vocês de como o contexto determina a nossa rotina, né? O quanto eu tive que mudar a rotina aqui de casa, né? A questão da limpeza, a questão de dar conta das coisas, mais para frente, quem sabe vai ter que chamar alguém, né? Tá, espero que não, mas se precisar, a gente também vai fazer isso, né? A gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente não tem controle sobre tudo, né? Apesar da gente ter as coisas planejadas, apesar da gente ter a nossa rotina ali organizada, mas a gente não tem controle sobre tudo. Porém, sobre aquilo que a gente tem controle, a gente precisa dar o nosso melhor. A gente precisa fazer realmente o que tem que ser feito. A gente precisa se esforçar. E é isso que eu tô tentando fazer no momento, sabe? Mesmo com os enjoos, mesmo com as coisas com os pensamentos, né, na minha cabeça, com essa bagunça de hormônio que já começou também, né, eu estou tentando manter aquilo que é mais importante, aquilo que é o centro da minha vida, como, por exemplo, a oração, né, a minha missa, né, que eu vou diariamente, né, 3 vezes na semana, mais domingo, mas essas coisas que me sustentam. Então, é importante a gente encontrar coisas que nos sustentam, sabe? Se você não é cristão, não é católico, mas eu tenho certeza que olhando para a sua vida você vai encontrar ali o que te sustenta. E geralmente, né, quase 100% das vezes, o que nos sustenta é essa transcendência, é saber que existe algo para além daqui, né? Que existe algo que nos sustenta fora daqui, porque a gente não dá conta de tudo sozinha, a gente não tem controle sobre tudo, né? Bom, então eu quero trazer aqui umas 5 dicas que eu coloquei aqui, que é o que eu tô tentando fazer, para ajudar aí também quem estiver passando por uma grande mudança de contexto de vida ou também estiver esperando um bebezinho, para que possa realmente conseguir se manter aí no seu eixo, né, no seu centro durante esse tempo. Primeiro, dê-se um tempo para se adaptar à nova realidade. Até ontem eu estava super chateada, né, como eu falei para vocês, né, por não estar disposta, por não estar fazendo aquilo que eu gostaria de estar fazendo.
Mas é preciso tempo. Tem uma semana que eu descobri a gravidez, né? A verdade é essa. Tem uma semana que eu descobri a gravidez, então ainda tá muito no começo. E eu sei que depois do terceiro mês, as coisas melhoram um pouco também, a disposição melhora um pouco também, né? Do quarto mês até o sexto mês, até o sexto, sétimo, até o sexto mês, a gente fica um pouco mais bem disposta, né? Então, desse tempo, né, sabe? Muitas vezes a gente precisa até tirar um dia pra gente, sabe? Tirar um dia, olha, eu vou tirar esse dia pra pensar, pra esvaziar minha cabeça. E eu não tirei um dia pra pensar, pra esvaziar minha cabeça, mas ontem eu dei uma meditada, eu dei uma refletida e isso já me ajudou bastante. Segundo, aceite que as coisas mudaram e viva de acordo com isso. Encontre alegria nessa circunstância nova. Então, toda circunstância, né, toda mudança, ela vai trazer coisas boas e coisas ruins. E aqui já é a terceira dica também. Tire o proveito disso. Né? Tira o proveito do que é bom dessa fase, né? Por exemplo, a gente quando tá grávida, a gente tem um monte de vontade, todo mundo faz as nossas vontades, essa é a parte boa, né? Por outro lado, tem a parte ruim, tem a parte dos enjoos, tem a parte do cansaço, tem a parte, né, do peso da barriga, tem tudo isso. Mas a gente precisa pensar nesse lado bom também, sabe? Então, outra coisa também que para mim é ruim é que eu gosto de acordar muito cedo, eu não tô podendo acordar cedo por causa do remédio, né? Então, assim, tire proveito disso, tire proveito do que é bom. Aproveita essa fase, olha, a fase que eu estou passando agora, que eu estou vivendo agora, que eu já vivi uma vez na minha vida, né? Eu não sei se eu vou viver de novo. Então, tentar aproveitar isso da melhor maneira possível. Quarto ponto, mantenha a sua cabeça forte. A coisa que mais acaba com a gente, sabe o que é? As histórias que a gente se conta. E eu sei porque eu passo por isso e eu já trabalhei muito com isso. Quando eu trabalhava atendendo pessoas, eu trabalhava muito com um método de... era uma sessão de anti-autossabotagem, sabe? Então, a gente se conta muitas histórias, a gente cria muitos cenários na nossa cabeça que muitas vezes não vão nem acontecer. E isso só atrapalha a nossa vida. Então, cuidado, mantenha a sua cabeça forte, tenha cuidado com o que você vê, com o que você lê, né, com o que você ouve. Muito cuidado com as redes sociais, sabe? Essa questão do contexto de vida que eu tô falando aqui no vídeo, a gente se bate muito com isso nas redes sociais. Às vezes, a gente vê a vida de uma pessoa que tem um contexto completamente diferente do nosso e a gente começa a achar que o nosso contexto é ruim, que a nossa vida é ruim. Por quê? Porque a gente está se baseando na vida do outro. Então, mantenha a sua cabeça forte, descubra o que te deixa forte. O que me deixa forte é a oração, é a leitura, né, da vida dos santos, a leitura espiritual, realmente, a leitura da Bíblia, isso me deixa forte, isso me ajuda. Ouvi muito, eu adoro a doutora Filó, ouvi o padre Paulo Ricardo, né, ouvi pessoas que vão te ajudar a se fortalecer, porque as dificuldades, elas nunca vão acabar. Né? Então a gente precisa aprender a passar por elas e para isso a gente precisa alimentar a nossa mente com aquilo que vai nos ajudar e não com aquilo que vai acabar nos atrapalhando, nos deixando para baixo, que muitas vezes a gente acha que a gente está se distraindo numa rede social, por exemplo, mas na verdade a gente está minando a nossa cabeça de coisa que vai nos prejudicar lá na frente, que vai piorar a nossa situação. E por último, peça a graça de Deus, porque, como eu falei, tudo que está na nossa vida foi permitido por Ele. E se Ele te mandou aí, né, uma gravidez como eu, se Ele te mandou uma dificuldade, se Ele te mandou uma cruz, se Ele te mandou um desemprego, se Ele te mandou não, né, se Ele permitiu isso tudo, é porque Ele sabe que você dá conta. Mas Ele sabe também que você não dá conta sozinho. Então, peça a graça de Deus, porque só assim a gente consegue passar por tudo isso e a gente muitas vezes não sabe como passou, mas Ele sabe. Ele sabe porque é Ele que nos dá a graça, é Ele que nos sustenta durante a provação, é Ele que nos sustenta durante a tribulação. Tem até uma história de um santo, que eu esqueci quem é, que ele tinha várias lutas com o diabo. Né? O diabo aparecia e batia nele, batia, não era o Padre Pio não, era outro. E aí, uma vez ele estava lá na maior luta com o diabo e o diabo batendo nele, e ele batendo, revidando, não sei o quê. E aí, quando de repente ele olha, no final, ele vê Jesus. Aí ele pergunta, Senhor,
Tu estavas aí, por que não me ajudastes, né? Aí ele disse, eu queria te ver lutar. Então, muitas vezes, né, Deus quer nos ver lutar, porque Ele sabe que nós somos capazes, né? Então, só é vencedor quem luta, né? Quem passa por uma luta é que consegue vencer. Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Alegrem-se aí com a nossa gravidez, né? Que vamos pedir a Deus, peço as orações de vocês para que dê tudo certo. E logo, logo eu apareço aqui de novo. Pretendo não parar com os vídeos do canal. Vou tentar gravar mais vídeos para deixar aí durante o meu puerpério, porque para mim agora, né, essa plataforma aqui é o que eu estou me dedicando, né, para fazer vídeos. Para mim é o que é mais importante, então eu não quero parar. Então não esperem que eu pare não, tá? Gente, rezem aí por mim que vai dar tudo certo e eu vou continuar fazendo os vídeos aqui para vocês, tá bom? Então, até semana que vem.